Gênesis capítulo 3, versículo 1. Capítulo 2, versículo 7, depois 3. Eu vou ler 2 versos. Hoje não tem telão, então hoje os caroneiros... Você deu mal. Pega a Bíblia, crente, e vamos ler a Bíblia. Tudo bem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O som aqui na esquerda está bom para os irmãos? Está alto? Tá bom. Aqui à direita, tá bom? Tá alto, tá bom? Ok. Da frente aqui, tá tudo bem? Ok. Só aqui que precisa de retorno. Capítulo 2, versículo 7. Você tem coragem de ler junto comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3. Então, capítulo 2, versículo 7. Olha como muita gente não tem Bíblia. Escute isso. Vamos lá. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Cada um tem uma versão, né? Só não tem a versão Herbert Richard. O resto tem todas as versões. Grife aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. A criação foi feita por um processo que se deu em 3 etapas. Olha para o texto, 3 etapas. Primeiro, então formou Deus ao homem do pó da terra. Eu posso quase enxergar Deus fazendo um amontoado de pó e fazendo o homem de um material desprezível. Ninguém quer pó em casa. Ninguém quer barro em casa. Porque é um material desprezível. Mas Deus disse: eu vou pegar um material desprezível e vou fazê-lo tornar a minha imagem e a minha semelhança. Primeira etapa, Deus tornou o homem um ser vivente. No verso 7 ainda diz: lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Repete comigo. Soprou-lhes, perdão. Soprou-lhe nas narinas o fôlego do quê? Foi nessa hora que Deus deu ao homem o seu espírito. Primeiro Deus fez a estrutura do homem, que depois veio se chamar físico, a estrutura, a casca. Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E ainda no verso 7 diz: e o homem passou a ser alma vivente. Então ele se tornou um indivíduo, uma alma. Corpo, alma e espírito. O espírito, porque cada um tem sua função. O espírito em nós é a parte que se conecta com o seu dono. Nos conectamos com Deus através do nosso espírito. Eu sempre digo que o nosso espírito é como se fosse aquele rádio antigo que você vai procurando a frequência até achar a frequência correta. Jesus disse:
A hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Esse espírito não é com E maiúsculo, é com E minúsculo, está falando do nosso espírito. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Segunda etapa. Nós somos formados pelo espírito, temos o corpo, que é a estrutura física aonde vivemos, é a nossa habitação, é a nossa casa. Essa casa que tem consciência do mundo, que consegue discernir entre o direito e o esquerdo, o bem e o mal. Terceiro, a alma. A alma é o nosso intelecto, onde está concentrado as nossas vontades, as nossas emoções. Ela tem a consciência do próprio, de si, do próprio, do eu. Alma, corpo, alma e espírito. Então Deus fez o homem para o seu louvor, corpo, alma e espírito. O que eu quero pregar esta manhã é sobre o poder que há no sangue. E nós estamos falando não do sangue de um bode, não no sangue de um carneiro, não no sangue de uma ovelha, de um cachorro, de uma galinha. Estamos falando do sangue precioso de Jesus. O poder que há no sangue de Jesus. Diga comigo, há poder no sangue de Jesus. Lá no Jardim do Éden, os teólogos chamam de o caos do Éden. Qual foi o caos do Éden? Foi quando os nossos pais pecaram. Os nossos pais transgrediram uma ordem de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, o versículo 1, veja o que diz. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, verso 1. Satanás foi sagaz, audacioso, aproximou-se da mulher e disse a ela uma instrução, passou a ela uma instrução errada. Satanás disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus te disse? Foi realmente isso que ele falou para você? Veja o verso 17 do capítulo 2. Eva disse apenas, para que não morrais. Mas o Senhor havia dito, certamente morrerás. Vamos devagar. O Senhor disse para o casal, vocês podem comer de todas as árvores que eu pus no jardim, mas desta não. Porque se dela comerdes, certamente morrereis. Ele não abriu uma possibilidade de, talvez, ele disse o quê? Certamente morrereis. Ok. Satanás vem e brinca com as palavras. E a mulher cai no engodo, no encantamento da serpente e come. Satanás mente para a mulher e ela prefere acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Deus. Gênesis 3, 4 e 5. É certo que não morrereis, disse Satanás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, repete por favor, e como Deus sereis conhecedores
do bem e do mal. Faça uma retrospectiva. Por que Satanás foi deposto dos céus? Ele disse o quê? Subirei ao mais alto e serei o quê? Ele sempre quis ser igual a Deus. Como ele perdeu a sua autoridade, foi deposto do céu. Veja pela boca da serpente a mesma filosofia. A serpente diz: claro que você não vai morrer, mas certamente os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, sendo conhecedores do bem e do mal. Lá em Isaías, capítulo 14, o verso 13 diz: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, eu farei o meu trono acima do trono de Deus, disse Lúcifer. Ele foi expulso do céu. E agora ele quer convencer os nossos pais ao erro. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nesse versículo tem 3 princípios. Levante a mão comigo, diga assim: 3 princípios que Satanás usa para me derrotar. Levanta a mão, diga 3 princípios. Avisa o teu irmão: vizinho, presta atenção. São 3 ferramentas que ele usa para destruir você. Qual? Primeira, concupiscência da carne. Segundo, concupiscência dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. Primeiro, concupiscência da carne. Segundo, concupiscência dos. Terceiro, a soberba da vida. Veja o texto. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, concupiscência dos. Ele está dizendo, é boa para se comer, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. No final do verso diz, a árvore desejável para dar entendimento, concupiscência da vida, soberba da vida, podia dar entendimento. Então, olha, eu quero. Quando ela come, ela destrói a raça humana. E o texto diz, você que está com a Bíblia aberta, em 1 de João, no capítulo 2, o verso 15 e o verso 16, diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Você se lembra de Jesus no deserto? Ele foi tentado em que área? Ou em quais foram as áreas que ele foi tentado? Vamos ver? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Veja o que Satanás disse para ele. Qual foi o papo que o diabo soltou para cima de Jesus? Lá em Mateus 4. E o verso 3. O que Satanás está dizendo para Jesus ali? Ele diz, peça que essas pedras se transformem em pães. Concupiscência da
Concupiscência está dizendo necessidade da carne. Ele sabia que Jesus estava em jejum e disse: peça ou transforme essa pedra em pão. Ô gente, quando a gente está jejuando, uma caixa dessa aqui vira chocolate. As irmãs que estavam no jejum aí. Eu lembro que no jejum de 40 dias, lá pelo 20º dia, tudo era comida. Tudo. Tudo era comida. Tudo que se olhava, até aquele secador do banheiro, aquele secador que era uma grelha assim, parecia uma barra de chocolate branco. Você vai... E Satanás fala para ele assim: transforma isso aí em pão. Ele podia transformar em pão, sim ou não? Mas ele venceu Satanás. Depois, concupiscência dos olhos. Mateus 4, verso 8. Então levou acima do monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele estava dizendo para quê? Veja tudo isso, concupiscência dos olhos. Veja tudo isso. Não é bom? Se prostrados me adorares, eu te darei. Depois, Satanás chega ao ponto, Mateus 4, verso 7, 8, 9, 10. Ele diz assim: se você se jogar daqui, ele dará ordens para que os seus pés não tropecem. E Jesus respondeu para Satanás. Olha a resposta. Capítulo 4, versículo 10 de Mateus. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Pastor, o que tem a ver isso com o sangue de Jesus? Tudo. Por quê? Porque na queda do homem, a Bíblia diz que o homem procurou para si folhas para se cobrir, porque os seus olhos lhes foram abertos e eles viram a sua nudez. A Bíblia diz que Deus desceu ao jardim, como o fazia todos os dias. E agora Deus no jardim, chamando-os pelo nome. Adão, onde estás? Adão, onde estás? E a resposta dele é esta: tive medo, por isso eu me escondi. Ora, isso quer dizer que antes do pecado, eles não viam a sua própria nudez. Não quer dizer que eles não estavam nus, mas eles não enxergavam a sua própria nudez, porque a inocência estava neles. Não havia pecado. Quando eles pecam, transgridem a lei, então os seus olhos são abertos e eles percebem o pecado. E quando eles veem o seu pecado, a sua nudez, eles começam a procurar jeito para tapar a sua nudez. E eles então pegam folhas, diga comigo, folhas. Fala mais alto, folhas, para tampar a sua nudez. Primeiro princípio. Não tampe a sua nudez com folhas. Porque aquilo que você procurou tampar diante de Deus está aberto. Não tem como esconder. Não tem como você esconder-se atrás de uma folha. Então Deus entra no jardim, conversa com Adão, conversa com Eva, e veja o que diz a palavra. Gênesis 3, versículo 7. No versículo 7 diz, do capítulo 3, que foi a primeira vez que eles viram a sua própria nudez. Então, a minha Bíblia está em espanhol.
porque eu vou falar na igreja hispana à tarde, eu preciso já me adaptando. Então foram abertos seus olhos e eles conheceram que estavam nus. Então costuraram folhas de figueira e fizeram de vestimenta. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim no crepúsculo do dia. E o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. Mas Jeová, Deus, chamou ao homem e lhe disse: onde você está? Verso 10. E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. Verso 11. E Deus lhe disse: quem tem, Senhor? Quem te disse que estavas... Agora eu vou pregar até melhor. Chegou a minha viajante. Ele disse: quem disse para você que você está nu? Quem é que disse para você que você está nu? Quem é que disse isso para você? Verso 13, verso 12, o homem respondeu: a mulher me disse, a mulher que me destes por companheira me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor lhe disse: a mulher, quem fez isso? E ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Porquanto, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a semente sua. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o talão, o calcanhar. A mulher, o Senhor disse: multiplicarei as suas dores. Aqui vem a dor do parto, que é a dor que nenhum homem é macho o suficiente para aguentar. E tem uns engraçadinhos que quer ficar, eu vou te contar. Ao homem Deus disse: porquanto obedecestes à voz da tua mulher e comestes desta árvore, que eu disse para você não comer, maldita será a terra por tua causa. E aqui sobrou para nós: com dor comerás do fruto do seu trabalho todos os dias da tua vida. Espinhos e abrolhos te produzirá, falando da terra, e comerás a planta do campo. Com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes para a terra. Deus está falando do quê? Você vai trabalhar até morrer. Estava pensando em aposentar? Ok, vamos lá. É claro que você tem direito à aposentadoria, claro. Mas a vida não acaba na aposentadoria. Verso 19. Você foi tomado do pó e do pó você voltará. E chamou a Adão, o homem, e a sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de toda a humanidade. Verso 21, que alguém leia o verso 21, por favor. Uma pessoa, levanta e leia. Só o verso, pode ler. Obrigado. E fez o que Deus? Deus primeiro soltou toda a sentença. E agora Deus disse o quê? Eu vou cobrir vocês. E aí houve o primeiro sacrifício. Deus foi atrás de um animal, matou o animal,
pegou a sua pele, ainda ensanguentada, e cobriu a nudez do casal. Aqui Deus começou a desenhar o Calvário. Toda a humanidade pecou. Eu mato um cordeiro, tiro a sua pele com sangue e tampo a sua nudez. Porque virá o dia em que eu enviarei o cordeiro à terra, que vai se rasgar no Gólgota, e o sangue do meu filho vai cobrir a sua nudez. Levante a sua mão, porque hoje não escapa a ninguém. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Chacoalhe o vizinho e diga: a vitória é sua. Fala mais alto, se o hálito ajudar, grita: a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Deus disse para a serpente: você vai rastejar o seu ventre sobre a terra e vai comer pó todos os dias da sua vida. A serpente levou a sua sentença. Aí ele olha e declarou o castigo sobre a mulher: multiplicarei suas dores. Depois olhou para Adão e disse: você vai ter que trabalhar muito. Depois olhou para a terra e disse, versículo 17, amaldiçoando a terra, dizendo: ela produzirá também cardos e abrolhos. Em seguida, Deus sentenciou Adão à morte. Em seguida, Deus sentenciou Adão à morte, porque o Senhor disse: você vai trabalhar até o dia em que voltes para a sepultura. Isso era sentença de morte. Adão não sabia o que era morrer, afinal de contas ele havia recém aprendido a viver. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos fomos da glória e da graça de Deus. A Bíblia diz que não havia possibilidade do homem se aproximar a Deus, porque o pecado o afastava, o deixava longe. Então, senhoras e senhores, então, igreja amada, a minha Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, mas João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e ele disse: eu vou cobrir a nudez deste povo, eu vou cobrir a nudez da humanidade, vou mandar meu filho, e o sangue do meu filho vai cobrir. Escuta, o teu pecado pode ser grande, mas o sangue de Jesus ainda purifica você de todo o pecado. Seu pecado pode ser grande. Você pode ser o pior homem do mundo, a pior mulher do mundo, o pior ser humano da face da terra. Ainda o sangue escarlate de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Só quem foi alcançado pelo sangue de Jesus dá um grito de júbilo e de adoração. Vire para o teu irmão e diga assim: o sangue de Jesus. Fale mais alto, diga: o sangue de Jesus ainda tem poder. Aleluia. Eu lembro que quando eu estava falando de Jesus, as primeiras palavras para o doutor João, eu disse para ele: meu filho, Deus vai te dar 3 armas. Lembra disso? Lembra as armas? O sangue de Jesus, o nome de Jesus e a palavra de Jesus. Olha para o teu vizinho e diga assim: você tem 3 bazucas na mão. Diga para ele. Você não precisa ser um homem terrorista, nem homem bomba. Você tem 3 bazucas. Diga: a palavra de Jesus. Só quem tem a Bíblia, levante a palavra de Jesus aí, vai. Vamos envergonhar o diabo agora. Balança assim, ó. Diga: eu tenho a palavra de Jesus. Agora grita assim, ó: eu não tenho só ela aqui. Bata no peito, diga: ela está aqui. Guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só quem ama a palavra dá um grito aqui. Só quem ama a palavra diga glória a Deus aqui. Segunda arma. Você tem a palavra, você tem o nome de Jesus.
Paulo escreveu dizendo que ao nome de Jesus toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar. Eu vejo os homens se dobrando diante de homens, eu vejo reis e rainhas sendo honrados por pessoas e devem ser honrados porque eles são reis e merecem esse respeito, pessoas se inclinando e dobrando-se o joelho diante de autoridades, mas chegará um dia que reis, rainhas, senhores e senhoras terão que se dobrar diante do Yeshua, a Hamashia. Alguém diga alguma coisa nessa casa. Alguém diga glória a Deus nessa casa. Vai se dobrar diante de Jesus. Terceira arma que você tem: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Eu não sei se você já venceu o diabo com alguma dessas armas, mas eu já venci o diabo com uma dessas armas. Às vezes a luta era tão grande que eu tinha que usar as três: o nome de Jesus, o sangue de Jesus e a palavra de Jesus. É duro quando você não sabe a palavra. O diabo vem e você diz: ai, como é que está lá? Quem não chora não mama. Não, Estuda a palavra. Pastor, eu não tenho tempo. Repito, você só dará tempo para aquilo que é importante. Se a palavra não for importante, você nunca terá tempo para ela. O sangue de Jesus é tão poderoso que a prova no Éden, que quando o animal é rasgado e então o casal é coberto pela pele desse animal, Deus estava dizendo que haverá um tempo em que eu vou cobrir. Grite comigo: cobrir. Você sabe que a palavra cobrir no hebraico é a palavra expiar, expiar, expiação. Expiação é igual cobrir. Jesus veio para cobrir. Oh my God! Entenda isso. Primeiro, Deus me descobre. Depois Ele me cobre. Primeiro Deus me faz. Ele me fez. Eu não vim do macaco, eu não sou resultado de um laboratório, eu não vim de uma ameba, eu vim da mão do próprio Criador que fez os céus e a terra. Alguém diga, se você veio também de lá, dá um grito de glória a Deus. Eu vim de lá. Ele me fez sua imagem. Fale para o teu irmão: você é a cara do Pai. Fala para ele. Uramakata yamashuramakai. Uramakantaramakai. Então Deus estabelece um princípio, Júnior. O princípio que Deus estabelece é o princípio do sacrifício. Sem sangue não há remissão de pecado. Você vai entender isso ao longo da palavra. Se você ver em Gênesis capítulo 8, versículo 20, você vai ver Noé, ao sair da arca, ele fez o quê? Ele faz uma aliança de sangue com Deus e levantou um altar. Aleluia. Os antigos, quando eles queriam fazer um pacto de sangue, ele dizia: você nunca vai me trair, não, nunca vou, sua amizade nunca será, nunca. Então faça um corte no seu corpo. Então cada um cortava uma parte do corpo e eles misturavam o sangue. E depois disso diziam: agora teu sangue rola nas minhas veias e o meu sangue rola nas suas veias. Eu não preciso disso, porque o meu Cristo veio e disse: o meu sangue rola na sua veia. O meu sangue é poderoso para justificar. Diga glória a Deus. Quem te justifica? O sangue de Jesus. Quem te purifica? O sangue de Jesus. Quem te lava? O sangue de Jesus. É por isso que o diabo tem ódio de você, porque quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê sangue. Pastor, claro que ele vê sangue, até porque eu tenho sangue. Eu não falo do teu metabolismo, eu não estou falando do seu sistema, eu não estou falando do seu físico, eu estou falando do mundo espiritual. Quando ele olha para você, ele vê que os teus umbrais
nos teus umbrais, nas tuas portas. Salomão disse que a porta da nossa alma é o coração. Então ele disse, guarda o teu coração, porque daí saem as fontes da vida. É por isso que Deus disse lá para Moisés, e ele disse, a morte vai passar, mas a porta que tiver o sangue de um cordeiro, a morte não vai poder entrar. Alguém levante a mão, a sua casa será alvo da graça de Deus. O diabo não vai poder entrar na sua casa, porque tem sangue de Jesus. Alguém creia no que eu estou pregando aqui. O sangue. Pastor, o diabo entrou no meu coração. É porque o teu coração estava sem o sangue de Jesus. Diz o texto. Se você olhar em Gênesis capítulo 17, versículo 10, você vai ver Abraão dizendo, esta é a minha aliança que guardarei entre eu e Deus, entre a minha descendência, entre macho e fêmea, mas ao macho eu circuncidarei. Circuncidar, tirar a carne do prepúcio. Hoje já não se faz mais isso. Ainda se adota, mas os religiosos judaicos ainda procedem assim, que é arrancar literalmente a pele, o prepúcio, cortá-lo, não era feito com anestesia. Imolava-se uma pedra, trau, já foi. E aí jorrava o sangue. Jorrava o quê? O sangue. Abraão estava dizendo, tem que ter sangue. É por isso que no mundo oculto, da feitiçaria, no mundo oculto do candomblé, no mundo oculto de outras religiões afros, muitos deles usam sangue de animais para os seus rituais e sacrifícios. Porque até o diabo sabe que tem que ter sangue. Mas a Bíblia diz que não é com sangue de animais. Porque animais, se há um cordeiro que já morreu para purificar o homem de todo o pecado. O cordeiro já morreu, mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele já ressuscitou. Diga para o teu irmão assim, o sangue de Jesus está na sua vida, está na sua casa. Fala mais alto, diga, está na sua casa. Diga, há uma aliança eterna. Fala mais alto, há uma aliança eterna. Fala mais alto, aliança eterna. O sangue de Jesus, ele se compromete em estar com você para o resto da sua vida. Está difícil, meu filho? Obrigado. Você me salvou a vida. O sangue de Jesus, há uma aliança eterna, entre você e Deus, e entre você e Deus está o sangue de Jesus. Então Deus consegue olhar você, consegue me olhar, eu consigo chegar até a presença de Deus, porque um dia Jesus derramou o sangue, e aquele véu que separava entre o lugar santo e o santíssimo, caiu, e Deus está dizendo, agora vocês podem entrar e ter acesso à minha presença. Porque quando eu olho para você, Deus dizendo, quando eu olho para você, eu vejo o meu filho. Se não fosse meu filho, você não estaria aqui. Mas porque o meu filho foi, eu te tornei filho também. Todo filho tem herança. Dá glória a Deus. Todo pai que é pai protege o seu filho. Eu fico vendo, eu não sei se eu já contei, até mostrei para vocês aqui. Eu usava uma Bíblia, nem todos aqui sabem, uma Bíblia marrom. Um dia eu preguei aqui e ela estava mordida. Foi mordida por um cachorro. Na época, a gente tinha medo, não era de pitbull, era de vira-lata mesmo. Saindo de um culto, o cachorro se aproximou e veio, e num abrir e fechar de olhos, ele já estava em cima de mim. E o que eu lembrei foi o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Foi automático. Ele deu-lhe uma mordida na Bíblia e saiu. Tem como
barulho de cachorro aí não, né? E saiu chamando o nome do Caim. Caim, Caim, Caim. Como se alguém tivesse batido nele. Na hora eu não reparei, na hora eu corri. Quando eu cheguei em casa eu fiquei pensando, quem é que assustou ele? Você talvez ignore isso. Deixa eu dizer outro testemunho para você. Um dia eu estava em casa, sozinho, casa dos meus pais. Meu pai viajando e eu sozinho em casa, cuidando dos meus 2 irmãos. Mamãe botou tanto terror na nossa cabeça, que ladrão, que ladrão, que ladrão, que ladrão, que quando dava 7 horas, escurecia, fechava todas as janelas, todas as portas e tal. A gente amarrava até com corrente, dizia, gente, agora fica aqui dentro e tal. E eu sozinho, dizendo, eu sou agora o homem da casa, tenho que cuidar de todo mundo aqui. E um dia, de madrugada, eu escutei como se alguém fizesse barulho na porta, para abrir. E aí, naquela hora, eu gelei, desci, fui para o lado da porta, botei a mão na porta e disse, Satanás, em nome de Jesus, sai da minha casa. Mas eu orei com tanta fé, que a vizinha falou, sou eu, Jackson, sou eu. Falei, dona Cleonice, Cleutilde, desculpa, abri, você me chamou de Satanás, foi? Não, é que eu tô aqui cuidando da casa. Tem gente que diz, lá em casa quem guarda a minha casa é os cachorros. Uma irmã subiu no púlpito e falou, desculpa, o cachorro na casa é Jesus. Falou, não, como o cachorro da sua casa é Jesus? Ela quis dizer que quem cuidava da casa dela era Jesus. Tem gente que confia em todo o sistema de segurança, e é muito importante, mas o sangue de Jesus, não tem nada mais importante do que o sangue de Jesus. Vou te dar um exemplo aqui. Teve uma irmã que foi assaltada. O ladrão apontou o revólver para ela e disse, passa tudo aí. Ela disse, olha aqui, moço, você baixa essa arma em nome de Jesus. Eu te repreendo agora, baixa essa arma. Ele dizia, cala a boca, sua velha, passa tudo. Ela disse, me respeite e baixe essa arma em nome de Jesus. E ele gritando com ela. Aí ela falou, não vai baixar, o sangue de Jesus te repreenda. O cara baixou a arma e falou, eu sou crente, eu sou desviado, ore por mim. Aí ela, joga essa arma. Orou por ele, vem comigo. Voltou para o ciclo de oração e contou o testemunho dizendo, esse moço queria me assaltar. Antes de eu falar para a polícia, eu vim orar por ele aqui na igreja. Você crê que o sangue de Jesus tem poder? Sabe de uma coisa? O diabo aguenta tudo, menos o sangue de Jesus, o nome de Jesus e a palavra de Jesus. A luta está grande lá em casa? Chama pelo sangue de Jesus. Pastor, a guerra está grande, clama pelo sangue de Jesus. Você posta tanta besteira no seu Instagram, tanta besteira no teu Facebook, vê se você posta essa semana, o sangue de Jesus tem poder, e deixa Deus tomar conta da tua rede social. Você precisa dar valor naquilo que tem poder. Nós estávamos na Brixton, a nossa igreja no começo era na Brixton Road. E um dia uma mulher, uma policial, lembra, pastora Marta? Ficou possuída, ficou possessa. 6 obreiros não conseguiram segurar ela. 6. E quando ela ficou possessa, eu não percebi na hora, porque estávamos orando, e eu não percebi, e ela ficou, e ela passou a unha, com a mão dela, uma unha do Satanás, passou no meu, a unha era dela mesmo, mas passou no. E aí, eu orava naquela época de olho fechado, o ignorante, expulsando demônio com o olho fechado. Sai, demônio, vai. E eu vi que ela saiu, e ela usava um salto. Ela furou a mão de um obreiro, com o salto. A mulher virou o Coringa. A mulher virou um giraia na igreja. E saiu os obreiros correndo. Foi uma loucura.
pega, como se fosse pega ladrão. E eu apavorei naquela cena, eu falei, mas não pode ser. E aí, na autoridade do Senhor, chamando pelo sangue de Jesus, disse, demônio, você vai vir aqui e vai dobrar o joelho aqui na minha frente. Irmãos, 6 obreiros não conseguiam segurar a mulher. Eu não sou bobo. Não é mais um que vai segurar ela. O sangue de Jesus parar. O sangue de Jesus faz o diabo parar. E ela caiu prostrada. Quando eu falei com ela, eu disse, era uma policial, tinha muita força e endemoniada ainda. Aí ela falou assim, pastor, quem é aquele que fica atrás de você? Eu falei, não fica ninguém. Na verdade, eu tinha um púlpito que ficava o pastor Paulo e os outros obreiros. Tinha muitos obreiros, era 3. Quem é que fica atrás? Eu falei, ninguém. Inclusive, na hora que você estava, não tinha ninguém mesmo. Eu estava correndo atrás de você. Ela falou, não, tinha alguém atrás de você. Na hora eu não entendi. Ela falou, tinha alguém atrás de você, mas alguém mais alto, alguém mais forte do que você. Não é eu, não é você. É naquilo que você faz. É com aquele que você opera. É naquele que você trabalha. Alguém diga glória a Deus aqui. Levante a sua mão e diga assim, eu creio que o sangue de Jesus vai passar esta manhã. Grita, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, no meu negócio. Fala em nome de Jesus. Eu creio. Só quem crê no sangue de Jesus, dá um glória a Deus aqui bem alto.